Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje trago para vocês este lindo square, facinho de fazer com 7 carreiras. Você pode usar este modelo para uma infinidade de trabalhos, como roupas, centro de mesas, mantas, colchas, tapetes, passadeiras, enfim, entre muitos outros trabalhos. Nesta aula, eu vou deixar também para vocês links aqui embaixo na descrição, para vocês aprenderem ou terem maiores informações de como fazer aumentos e diminuições no crochê e emendar squares de diferentes formas. Espero que gostem desta aula. Vamos lá? Para o nosso trabalho, eu estou utilizando uma agulha 3,5, tesoura para acabamento e barbante de 6 fios. Pessoal, antes de iniciar a aula, eu vou passar uma informação, porque para quem é iniciante, às vezes a pessoa fica muito perdida devido aos inúmeros vídeos que a gente tem na internet, né? E o ponto pipoca, ele tem uma variação. Não posso dizer que o pipoca trabalhado de um jeito é errado ou do outro é certo, até porque geralmente em gráfico nós vamos encontrar o ponto pipoca assim. E no caso aqui, ó, seriam 3 pontos altos fechados com uma correntinha, ou 5 pontos altos fechados com uma correntinha, 2 com uma correntinha. Então, ele não dá essa informação. Então, no gráfico, quando nós vemos o ponto assim, nós trabalhamos ele da seguinte maneira, que dá uma diferença também de acabamento na forma de fazer um modelo ou outro que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, através da forma de fazer como o gráfico nos orienta, então, nós vamos fazer aqui. Vamos supor que o nosso gráfico esteja pedindo uma pipoca com 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos subir sempre de início a correntinha, que representa um ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos. Desculpa. Como nós temos que fazer 3, então, aqui na sequência vai ser meio um ponto alto, nós vamos ter que deixar tudo na agulha, e mais meio outro ponto alto, que assim nós vamos fazer os 3 pontos altos fechado por um ponto, que na verdade, vamos fazer uma correntinha, esse seria uma pipoca representado no gráfico conforme ele pede. Vou fazer novamente, para vocês terem uma ideia. Um ponto alto, sem tirar sem arrematar na agulha. Vamos fazer outro ponto, sem tirar, mais meio. E se o seu gráfico pedir 4, 5 ou 6, vocês vão inserindo os meios pontos e deixando sempre na agulha. Aí, nós fechamos com um ponto, puxamos a laçada e fazemos uma correntinha. Vocês podem notar que essa pipoca, ela fica mais plana, ela fica retinha. Essa outra que nós vamos trabalhar aqui, ela fica mais em relevo, ela fica mais sobreposta. E depois, no final, que eu vou te explicar as diferenças, eu vou explicar o motivo que eu tô explicando para vocês. Eu vou só terminar a sequência aqui, volto para mostrar o outro modelo e dando maiores explicações. A outra maneira de fazer o ponto pipoca, que é a maneira que nós vamos usar aqui durante o nosso trabalho, seria dessa seguinte maneira. No caso aqui, se a gente fosse fazer uma pipoquinha com 3 pontos altos, como exemplo para vocês entenderem a diferença. Aqui nós fizemos 3 correntes equivalente a um ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto mais um ponto alto. São 3 pontos altos. Só que aqui agora nós vamos tirar a agulha do término do ponto, vamos inserir na primeira correntinha e puxar a laçada para estar travando ela. Travamos e damos sequência no trabalho. Este modelo de pipoca é o que eu falei para vocês que ficam em relevo. Que esse de pipoca que nós fizemos anteriormente com meio ponto baixo, ele fica mais plano. Eu estou explicando essa diferença, principalmente porque
para as iniciantes não confundirem, porque uma professora explicou que pipoca é assim, o outro tá errado. Não, os mesmos pontos estão certos. Só que isso vai diferenciar quando você for precificar seu trabalho. Porque como nós fazemos este ponto pipoca sem tirar a agulha, ele é um trabalho mais rápido. Então, se você pegar um trabalho e a cliente quiser esse tipo de pipoca em relevo, o seu trabalho ele vai demorar mais tempo. Porque você tem que tirar a agulha, tem que voltar novamente. Então, uma pipoca mais trabalhosa. Então, quando vocês forem oferecer um trabalho para cliente que quer um ponto pipoca, eu acho que vale a pena explicar a diferença e fazer a diferença também na precificação para valorizar seu trabalho. Espero que tenham gostado da orientação. Agora vamos à nossa aula. Para o início do nosso trabalho, nós vamos começar com um anel mágico. Vamos subir aqui 3 correntes. E na sequência, nós vamos inserir aqui 15 pontos altos. Esse daqui nós vamos estar trabalhando, no caso, a primeira carreira do nosso square. Eu vou fazendo aqui os pontos altos. Quando eu encerrar os 15, eu volto novamente. Bom, já terminei os 15 pontos altos. Agora que nós vamos pegar o fio do anel mágico, vamos apertar aqui o máximo que conseguirmos. E aqui eu vou pegar na primeira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, novamente, agora aqui eu vou subir 5 correntinhas. Esse número de correntinhas equivale a um ponto alto e 2 de separação. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto sobre o ponto alto de base, separado por 2 correntinhas. E nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar toda assim. Nós vamos fazer um ponto alto sobre o ponto de base, espaçada por 2 correntinhas em todos os pontos de base que nós temos aqui no nosso trabalho. Eu vou continuando aqui o meu trabalho, lembrando que nessa segunda carreira, sempre vai ser um ponto alto sobre ponto de base, espaçado por 2 correntinhas. Bom, terminei a segunda carreira, agora nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos começar a terceira carreira. Fechei com um ponto baixíssimo, agora nós vamos caminhar com outro ponto baixíssimo até o meio do espaço. Vamos subir aqui 3 correntes. E vamos inserir nesse mesmo espaço 4 pontos altos, que com essa correntinha nós vamos totalizar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Agora, com 5 pontos altos no espaço de base, nós vamos tirar a agulha do ponto, vamos inserir aqui na primeira correntinha, e nós vamos formar aqui um ponto pipoca. Então, durante o trabalho, quando eu me referir ao ponto pipoca, vocês vão saber que são os 5 pontos altos trabalhados dessa maneira. Então, nós vamos inserir a agulha novamente aqui, vamos puxar a laçada para o ponto, para fechar pontinho pipoca. E agora, vamos fazer 4 correntinhas.
Que no caso aqui seria uma correntinha para travar e as 3 de espaçamento. Aí, novamente, no próximo espaço, nós vamos inserir aqui um ponto pipoca. Então, lembrando, ponto pipoca são 5 pontos altos, trabalhados daquela maneirinha do início, que eu vou fazer aqui novamente, para quem é iniciante entender melhor. Quatro, 5. Então, ó, 5 pontos altos no espaço de base. Agora, nós tiramos a agulha, vamos inserir aqui no primeiro ponto alto, vamos puxar a laçada e trabalhar 4 correntinhas. Dessa maneira, nós vamos trabalhar aqui todos os espaços de base, sempre aqui com um ponto pipoca, separado por 4 correntinhas. Vou trabalhando aqui, volto novamente para encerrar a terceira carreira e seguir na quarta. Bom, encerrando aqui a terceira carreira, nós vamos fazer agora um ponto baixíssimo bem aqui no meio do ponto pipoca. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, vamos caminhar com outro ponto baixíssimo até o espaço entre os pontos pipoca. Então, aqui nós vamos subir 3 correntes, que vai equivaler a um pontinho alto, e vamos fazer o ponto pipoca como já estamos fazendo aqui embaixo, com mais 4 pontos altos, para totalizar os 5 no final. 3, 4, 5. Vamos puxar. Aqui nós vamos continuar também separando ele com as 4 correntinhas. Eu só vou explicar porque essa quarta carreira ela já começa a dar a diferença para nós começarmos a diminuição do ponto pipoca e na verdade o aumento do ponto alto que vai tendo nesse square. Então aqui novamente nós vamos fazer outro ponto pipoca. Aqui nós vamos estar fazendo 4 grupos de ponto pipoca separado pelas correntes, para ir formando a diminuição. Eu vou fazer aqui mais 2 pontos pipocas e volto com vocês para estar orientando os cantos. Bom, para vocês entenderem melhor o que vai acontecer aqui nessa carreira agora, eu dei uma paradinha aqui no 4º ponto pipoca para estar orientando melhor. Então, como eu disse, nós vamos estar fazendo grupos de 4 pontos pipoca separados por 4 correntinhas. Quando chega no 4º ponto, nós vamos fazer aqui 11 correntinhas, que vai ser as viradas do nosso canto. Na verdade, agora nós vamos estar diminuindo o ponto pipoca e fazendo o espaço onde nós vamos estar começando depois com ponto alto e aumentando o ponto alto. Durante o trabalho, vocês vão estar entendendo melhor isso. Então, aqui na sequência, olha, nós fizemos 1, 2, 3, 4 pipoca, 11 correntinhas e vamos seguir normalmente aqui, porque do jeito que nós estamos fazendo, automaticamente já vai fazendo a diminuição do ponto pipoca. Então, aqui novamente nós vamos fazer mais 4 grupos de ponto pipoca, 11 correntinhas, 4 grupos de ponto pipoca, 11 correntinhas para fechar com os 4 grupos. Eu vou fazendo aqui
E na sequência, eu vou mostrando para vocês como que vai ficando. Para vocês entenderem. E o ponto pipoca, vocês vão fazendo sempre no espaço das pipoquinhas de baixo. Olha que bonito que já tá ficando o nosso trabalho. Nessa carreira aqui já dá pra gente percebendo as diminuições. Olha, as 11 correntes entre os 4 bloquinhos que nós vamos fazer o canto, que aqui nós vamos iniciar os aumentos do ponto alto. Então, aqui na sequência, nós vamos encerrar essa carreira fazendo ponto baixíssimo aqui dentro do ponto pipoca, como nas anteriores. Vamos caminhar um ponto baixo dentro do espaço, que nós vamos continuar fazendo a diminuição no ponto pipoca. E nós trabalhando dentro desses espaços, automaticamente a diminuição vai ocorrendo sozinha. Nós vamos estar fazendo aqui os aumentos em ponto alto e diminuindo os bloquinhos. Então, aqui nós vamos fazer o ponto pipoca. Como já estamos fazendo em todas as carreiras. Separamos com as 4 correntes. Novamente o ponto pipoca no outro espaço. Que agora nessa carreira nós vamos ficar com... Aí embaixo ficou 4, nessa daqui nós vamos ficar com 3 pontos pipocas. 3 bloquinhos separados pelos cantos agora. Quatro correntinhas. Novamente mais um ponto pipoca. Quatro... Não, agora aqui, nós vamos sempre fazer aqui o grupinho de pipocas. Entre elas, nós vamos fazer os 4 pontos de separação. Quando nós chegarmos na última, que vamos iniciar os pontos altos aqui no canto, nós vamos fazer somente 2 correntes de separação. 1, 2. Agora, nesse espaço aqui, nós vamos inserir 6 pontos altos. Cinco, 6. Aí nós vamos fazer 4 correntinhas, que seria para estar acompanhando, né, o aumento, mais 6 pontos altos.
Deixa eu desfazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no término desses 6 pontos altos, como nós fizemos aqui, ó, 2 correntinhas, aqui também nós vamos fazer 2 e continuar a sequência do ponto pipoca. Então, para vocês entenderem, a sequência vai ser sempre assim. Nós vamos fazer os pontos pipoca nos espaços e quando chegar nos cantos, nós vamos terminando aqui, ó, o ponto pipoca, nós vamos fazer 2 correntinhas, 6 pontos altos, 4 correntinhas, mais 6 pontos altos, 2 correntinhas e inicia a sequência de ponto pipoca. Que aí vai ficar aqui, ponto pipoca, pipoca, mais um pipoca. Aí, separa com 2 correntinhas, novamente, 6 pontos altos, espaça com 4 correntes, mais 6 pontos altos, 2 correntinhas e a sequência novamente do ponto pipoca. Eu vou fazendo essa carreira aqui, para vocês irem entendendo nas seguintes, os aumentos que eu vou fazendo aqui. Porque a diminuição agora vai ficando fácil, porque é só ir preenchendo os buraquinhos aqui. Bom, agora nós vamos encerrar a nossa 5ª carreira. Na sequência que nós fizemos aqui a diminuição, né, no ponto pipoca, separado por 4 correntinhas. Aqui fizemos 6 pontos altos, 4 correntinhas, mais 6 pontos altos, separação aqui com 2 na continuação. Então, agora aqui, já fiz as 2 correntinhas de separação, vou fechar no meio do ponto pipoca, com ponto baixíssimo. Vou caminhar com mais um ponto baixíssimo. Vamos subir as 3 correntinhas. Trabalhar aqui um ponto pipoca. Que nessa carreira nós já vamos fazer a sequência de 2 pontos pipoca já. Separado por 4 correntinhas. Novamente, outro ponto pipoca. Aqui nós vamos separar agora com 2 correntinhas. E vamos fazer um aumento de ponto alto antes de iniciarmos os pontos sobre pontos. Então, nós vamos inserir um aumento no espaço aqui da corrente inferior, da base inferior. E vamos trabalhar aqui na sequência, ponto alto sobre ponto alto. Então, nessa carreira aqui, nós vamos totalizar 7 pontos altos. Fizemos um aumento aqui, já estamos com 7 pontos altos. Agora,
nós vamos inserir 2 pontos altos dentro do espaço de base. Separados por 3 correntinhas. Novamente, mais 2 pontos altos. E na sequência, ponto alto sobre ponto alto. E aqui, novamente, mais um aumento. 2 correntinhas. E aqui, nós começamos toda a sequência novamente que nós fizemos aqui. Ponto pipoca, 2 correntinhas de separação, o aumento, ponto sobre ponto. Aqui, 2 pontos altos dentro do espaço, separado por 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, um aumento e a sequência. Então, a sequência é toda essa. Então, aqui, nós ficamos com um aumento, que até chegar no canto aqui foi 7 pontos, com mais 2 dentro da argola foram 9, separado por 3 correntinhas. Aí, inserimos mais 2 pontos dentro da argola. Ponto alto sobre ponto alto, mas no final totalizaram 9 pontos. Então, ficou 9 pontos nesse espaço, separado por 3, mais 9 pontos. E aqui, novamente, toda essa sequência. Fazendo aqui, pra gente chegar na nossa 7ª e última carreira. Bom, aqui nós vamos encerrar agora a nossa 6ª carreira. Com ponto baixíssimo, bem no meio do ponto pipoca. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo no meio do espaço. Vamos subir 3 correntinhas. E trabalhar o nosso último ponto pipoca. Aqui nós estamos na 7ª e última carreira. Então, aqui será o nosso último pontinho pipoca. Vamos agora fazer o espaçamento de 2 correntinhas. Novamente, vamos inserir um ponto alto no espaço que nós temos aqui da base inferior. Trabalhar pontos altos sobre ponto alto. Agora, dentro da nossa argola aqui de virada, da base inferior, nós vamos inserir 2 pontos altos. Espaçado por 2 correntinhas. Novamente, mais 2 pontos altos para poder fazer a virada.
E a sequência aqui de ponto alto sobre ponto alto. Mais um aumento aqui na nossa lateral. Duas correntinhas de separação. E aqui novamente nós vamos fazer o ponto pipoca. E essa vai ser a sequência em todo o trabalho novamente. Então, nessa sétima e última carreira, nós vamos sempre fazer a sequência de um ponto pipoca, separado por duas correntinhas. Vamos fazer um aumento, que até aqui no canto nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, separado por duas correntes, mais 12 pontos altos, separa por duas correntes. Vamos fazer uma pipoca no espaço entre as pipocas, separa novamente duas correntes, faz o aumento, que vai dar o total de 12, com dois pontos altos aqui, separado por duas correntinhas, mais dois pontos altos. E essa é toda a sequência da nossa última carreira, que é a sétima. Eu vou fazer aqui para adiantar um pouco o vídeo para vocês e volto com ele pronto. Bom, agora eu vou encerrar aqui nossa sétima e última carreira com ponto baixíssimo. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui no meio do ponto pipoca. Vamos arrematar o ponto. Lembrando que para esconder o fio, a gente pode estar puxando ele por trás. Pegar aqui no meio da próxima correntinha, nós vamos puxar ele. Nós podemos fazer ele caminhar entre os pontos para esconder, e ele fica bem travadinho também. Além de ficar bem acabado, ele dá uma segurança extra para o nosso trabalho. Aqui a gente pode caminhar, vem descendo entre os pontos. Vamos caminhando bastante. Vamos descer entre esse também. Fica um acabamento perfeito. Aqui nós podemos cortar a pontinha. E ele já tá bem escondidinho, olha, por trás. Lembrando que quando nós fazemos o anel mágico, ele pode acontecer, se não travarmos aqui embaixo, de abrir o trabalho. Quando ele abre, ele não vai complicar todo o trabalho, mas ele faz um estrago muito grande aqui no início e fica feio. Então, eu recomendo que, olha, por trás aqui, o nosso fio que nós puxamos do anel mágico, nós vamos voltar ele no sentido oposto. Assim, a gente trava e não deixa, para não correr o risco desse fio escorregar e abrir o ponto embaixo. Que faz um estrago bem feio no trabalho se isso acontece. Então, agora nós vamos voltando ele aqui, ó, sentido oposto do que nós puxamos ele para travar. Assim também ele vai ficar bem travadinho e bem acabado aqui entre os pontos.
Você garante um trabalho bem feitinho, sem risco de causar esse tipo de problema. Pode fazer bastante volta sem medo, porque quanto mais a gente caminhar aqui, mais seguro ele vai estar. Aqui também nós cortamos. Já tá feito o acabamento no nosso trabalho. E aqui tá o nosso trabalhinho já pronto. Perfeitinho. Eu vou estar deixando para vocês aqui embaixo, na descrição, 3 links. Para quem quer aprender mais sobre aumento e diminuição de pontos, vou estar deixando também um link para vocês aprenderem a como fazer a união dos squares, em diferentes modelos de squares, e o link principal do site, onde está lá armazenado todas as nossas aulas. Tem aulas de blusa, tem tapete, enfim, já tem bastante novidade para vocês conferirem. E durante a transição do vídeo também, se quiserem conferir todos no site, aparece no nosso e-card o link do site, ou no término do vídeo, através de uma borboleta, que vocês podem clicar nela, elas te levam diretamente pelo site. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, até a próxima!